Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Hoje é dia 16 de abril de 2021, estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo pascal. Vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura para o dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Eles saíram muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 26, assim: Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Repetindo, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Evangelista João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente, o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Lá na noite santa da Vigília Pascal, que nós celebramos há pouco tempo, uma das leituras que a gente escuta de Isaías, são 2 leituras de Isaías, uma delas diz que o Senhor nos convida para um grande e farto banquete, comer e beber sem paga nenhuma. Aqui, quando eles são servidos, diz o texto, e João dá este destaque, que todos recebiam quanto queriam, quanto eles pedissem. É uma realização do que o Messias Jesus faz. O alimento que ele dá, conforme as profecias, é um alimento que sacia a nossa fome e não há miséria. De fato, ele é quem prepara o banquete e todos podem saborear sem preocupação de que não vá ter para todo mundo. Pelo contrário, quando todos ficaram satisfeitos, ainda recolheram os pedaços que sobraram, que formou, juntados esses pedaços, uma soma de 12 cestos cheios. Repetindo o versículo 11, os que receberam, estavam sentados, eles receberam tanto quanto queriam. Assim é Deus. E Deus continua sendo desse jeito, generoso em tudo que Ele faz por nós. Abundantemente nos presenteia a cada amanhecer com belíssimas coisas. O sol que se levanta, o sol que se põe ao final da tarde, o ar que respiramos, o calor, o frio, tudo Deus dá de forma generosa e abundante. O homem que vive a partir
dos seus impulsos egoístas, dá uma travada no acesso aos outros irmãos a essas coisas. Não deveria, num mundo tão rico, num mundo tão cheio de bens que Deus deu, não deveria existir irmãos que passam fome e, mais do que isso, que morrem de fome. Isso não deveria acontecer. Nós, enquanto humanidade, estamos muito atrasados ainda na vivência do amor. Veja, pão dado a todos, ao ponto de sobrar. E a gente olha e vê tantos famintos, tantos irmãos. Não precisa a gente ir lá para os países distantes, mais empobrecidos. Aqui entre nós também vemos isso. Irmãos que não têm o que pôr à mesa, não têm com o que se alimentar. Algo de errado não está certo. E com certeza a culpa não é de Deus. Deus é o Deus da bondade, do amor, é aquele que nos dá tudo de forma generosa e abundante. Essa multiplicação dos pães que Cristo realiza, esse milagre, verdadeiro milagre, com apenas o que foi ofertado. Quando André apresenta aquele menino que tinha consigo 5 pães, cevada e 2 peixes, pensando André que era nada diante de uma multidão, já que o próprio Filipe anteriormente, quando provocado por Jesus, disse que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. André, Filipe, olhando com olhar humano, não consegue compreender que para o limite humano, para o limite das pessoas, para o limite daquilo que o homem pode fazer, para além disso, existe um Deus. Existe um Deus que é maior do que tudo isso, que não está restrito a esses limites. Um Deus que não está preso a essas limitações e, portanto, não tem o que fazer. Pelo contrário, a gente já está ouvindo durante a semana que o Espírito sopra onde quer e a gente ouve o ruído, é como o vento, que a gente ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Então, Deus não pode ser enclausurado, fechado. Não podemos limitar a ação de Deus. Filipe e André, aprendam a confiar e a dar graças a Deus. Porque o Pai, o Senhor, aquele que Jesus revela com a sua encarnação, com a sua vinda entre nós, para Ele não há limites. Ele realiza o milagre. A partir da oferta singela que apresentam, se multiplica todo aquele pão e Jesus sacia a fome da multidão. Nesse primeiro momento, Jesus se afasta quando eles querem fazê-lo rei, porque não entenderam ainda o milagre, não entenderam o sinal, apenas estão olhando para o material, para o pão que sacia essa fome aqui terrena. Nós vamos continuar ouvindo esses textos ao longo dos próximos dias, para entender qual é a preocupação de Jesus, que é nos dar um pão que não perece. O pão que a gente come aqui, ele vai retardando a nossa morte, porque vai prolongando um pouco a nossa vida nos alimentando, mas não evitará que um dia a morte chegue. Agora, o pão que Jesus realmente quer dar, que é a si mesmo, que é Ele próprio, esse pão é para a vida eterna, nunca perece, nunca se estraga, nunca se acaba, porque quanto mais se dá, mais se multiplica. Esse gesto da multiplicação também presta atenção, é um milagre, aconteceu, mas também é sinal do que Cristo fará consigo mesmo, dando-nos a si próprio para a nossa salvação. Esse é o Cristo que a gente anuncia e não devemos ter medo de fazê-lo. Na primeira leitura de hoje temos aquele grande mestre Gamaliel, que fala assim para os judeus, para os seus irmãos de fé e de religião: olha, não adianta vocês quererem atacar esses homens que seguem esse Jesus Nazareno, porque se o que eles fazem for obra humana, por si só, naturalmente vai se desfazer, porque o líder morreu. Mas se vier de Deus, se for de Deus, não há o que vocês façam. Não adianta querer lutar contra Deus, não vou impedir, se a obra for dele. Então, eles ficaram contentes porque foram considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus, e saíram e
e anunciavam, se multiplicava a pregação, não temiam nada, porque o Espírito Santo que eles receberam os impulsionava a anunciar mais e mais o nome de Jesus. E esse nome se espalhou, se multiplicou e chegou até nós. E hoje somos no mundo pelo menos 2 bilhões de pessoas que acreditam no nome de Jesus. Mas não basta só acreditar, é preciso seguir o seu ensinamento, seguir a sua palavra. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.